Qual é o próximo passo, então? O próximo passo é a gente desenhar a manivela. A manivela, ela tem 90 de centro a centro, largura aqui 80, espessura 2 milímetros e a furação nos dois extremos desses 5 milímetros. Então, eu vou novamente aqui em montagem, inserir componente, nova peça, e agora aqui eu vou colocar como biela. Dou um OK, beleza. Criou aqui a biela, né? Até então não tem nada. Eu posso apertar com o botão direito, ou eu posso abrir essa peça e trabalhar lá no ambiente de modelagem, ou eu posso aqui em editar peça, e pronto, já estou trabalhando aqui. Então eu quero dar um volume, recurso, plano frontal, ressalto por base extrudado. Já estou trabalhando nesse plano frontal. Agora, para desenhar aquilo de uma forma otimizada, eu posso aqui em esboço, eu vou trabalhar essa ranhura reta. Por quê? Porque ela já me dá essa distância de centro a centro, né? Esse ponto e esse ponto, qual é a distância? 90 milímetros, que é o centro a centro da nossa furação. Então, ó, eu venho aqui e defino com 90 milímetros. Beleza. Agora, essa parte aqui, ó, 19,48, eu dou 2 cliques e aqui é 8 milímetros. E por fim, eu tenho uma furação aqui, eu tenho um furo aqui, eu tenho outro furo aqui, eu posso segurar Ctrl, clico nesse furo, clico nesse furo, solto Ctrl e tornar igual. Por que tornar igual? Porque ambos têm um diâmetro de 5 milímetros. Então aqui tem um diâmetro de 5 milímetros. Beleza. Alan, você fala tanto em deixar o esboço totalmente definido, por que que aqui o seu esboço ele está azul e não preto? Ele está azul porque esse ponto aqui, ele não está definido. Uma vez que eu colocar esse ponto coincidente em algum lugar, por exemplo aqui, o esboço vai ficar... Aqui ainda não tomou relação, porque ele está mexendo, tá vendo? Mas uma vez que eu definir esse ponto aqui, por exemplo, ó, se eu definir ele na vertical, aí beleza, ele ficou preto, né? E aí você tem um esboço totalmente definido. Mas não é isso que a gente quer. Eu vou dar um Ctrl Z e eu vou voltar com a minha peça aqui. Por que não é isso que a gente quer? Porque agora eu vou dar o volume para esse corpo. Então eu vou sair do meu esboço, tudo aqui já está definido. O diâmetro, o comprimento, a largura, né? Então, não tenho que me preocupar. Ele está totalmente definido. A única coisa que não está definida aqui é o posicionamento dele. Mas eu não vou me preocupar com isso agora. Eu vou sair do meu esboço e eu vou dar um volume aqui de 2 milímetros. Então, 2 milímetros é o ressalto por base extrudado que a gente está trabalhando nessa peça. Novamente, então, criamos uma peça. Agora eu posso sair da edição do componente. Beleza, ó, eu tento movimentar, eu não consigo, porque o software entende que é uma peça nova que você colocou aqui dentro, então eu aperto o botão direito e flutuar. Pronto. Agora eu estou livre aqui, né? E basta eu definir o que então? Lembra, forma otimizada de você definir um posicionamento. Então vem aqui, clico nessa aresta, seguro Ctrl, clico, desculpa, aresta não, na face, seguro Ctrl, clico nessa face, solto o Ctrl e tornar concêntrico. Bom, ele tornou concêntrico, agora o que eu preciso fazer é clicar nessa face, segura Ctrl, clica nessa face, solta o Ctrl e tornar coincidente. Né? Então, de uma vista frontal, a gente vai ter isso aqui, ó, ele movimentando, né, dessa forma aqui. Beleza, pessoal? E agora, por último, o que vamos trabalhar?
Vamos trabalhar essa pecinha aqui, né? Então, é um retângulo de 30 por 20, tem uma furação, uma espessura e um corte, né? Uma outra forma que você poderia fazer, por exemplo, se eu venho aqui, montagem, inserir componente, e eu venho em nova peça. Está aqui a peça, né? Eu vou colocar aqui como se fosse um pistão. Eu vou clicar com o botão direito nela e eu vou abrir peça. Detalhe importante, nome já vem com pistão e agora eu estou no ambiente que vocês já estão acostumados, no ambiente de modelagem, ok? Então eu vou iniciar aqui num plano frontal, recurso, ressalto por base extrudado, porque eu quero iniciar dando um volume. Está aqui, né? Eu vou desenhar então um retângulo de 30 milímetros de comprimento por 20. Beleza. Agora, eu vou criar aqui uma linha de centro e vou fazer já a furação, né? Como o sistema aqui é bem simples, essa furação aqui, que está aqui, ó, ela tem um diâmetro 5 e afastamento 5. Então, diâmetro 5 milímetros e afastamento 5 milímetros. Beleza. O próximo passo aqui para a nossa peça é eu sair do meu esboço, ele automaticamente vai reconhecer o recurso e eu vou dar um volume de 10 milímetros. Porém, 10 milímetros partindo do ponto médio, do plano médio, né? Eu dou um OK. Agora, para finalizar essa peça, é um corte, né? Então, um corte com espessura 2 milímetros, aonde vai entrar a nossa biela, com espessura de 2 milímetros e comprimento 10. Então, ó, eu posso clicar em corte extrudado e clico nessa superfície superior, né? Agora eu posso clicar aqui na vista e colocar normal A e ele automaticamente já faz isso aqui. Bom, próximo passo, pessoal, eu vou desenhar um retângulo aqui dessa forma, né? Não me preocupo ainda com a dimensão e eu vou criar uma linha de centro. Opa, eu peguei a linha de centro errada. Eu vou pegar essa linha de centro. Eu vou selecionar todos aqui, ó, e tornar simétrico. O que ele fez, né? Eu criei uma relação aqui, agora, se eu mexer um lado, ele mexe o outro. Então, ó, primeira coisa, 10 milímetros e espessura 2 milímetros. Eu posso sair, então, do meu esboço e ele vai trabalhar aquele corte, né, que a gente quer. Esse corte aqui, eu vou tornar ele até a superfície. Por que até a superfície? Porque se eu quisesse alterar essa espessura, ele iria acompanhar. Pronto. A gente vai ter bem isso aqui, bem simples, né? É apenas uma peça para representação, ok? Agora, olha que interessante. Eu venho aqui, ó, em janela, na parte superior, e montagem. E eu dou um sim, eu quero alterar, e a peça já está aqui. Ela está fixa porque ela cai naquele problema, né? Eu clico com o botão direito e flutuar, e a nossa peça está aqui. Pessoal, lembra que a gente iniciou a peça aqui? Como eu abri lá em modelagem, eu alterei essa peça em modelagem e depois eu abri ela aqui no ambiente de montagem, ele automaticamente já carrega essa peça aqui no ambiente, ok? Então, beleza. Agora, qual é o nosso próximo passo aqui? O próximo passo é
posicionar essa peça corretamente. Então, como que a gente faz? Simples. Primeira coisa, né? Segura Ctrl, clica nessa face, solta Ctrl e tornar concêntrico. Simples. Como essa espessura é 2 milímetros e essa espessura também tem 2 milímetros, eu posso colocar aqui essa face, seguro o Ctrl com essa face, solto o Ctrl, é coincidente. Beleza. Colocando uma vista frontal, o que eu vou ter? Eu vou ter ela assim. Porém, qual é o nosso objetivo? O nosso objetivo não é que esse pistão ele translade linearmente proveniente de um movimento circular. Não é esse o objetivo? Então, olha que interessante. Se eu venho aqui, nesse pistão, plano superior, eu quero posicionar ele aqui nessa linha. Então, agora você vai entender o objetivo de você sempre iniciar a sua peça na origem, o posicionamento da origem. Por quê? Olha, lembra que eu sempre falo, a origem define os 3 planos padrões, frontal, superior e direito. Uma vez que você criou o ponto médio da sua peça na origem, você concorda comigo que os 3 planos vão ser com base na origem? Então, ó, plano superior, agora eu venho aqui nesse plano superior, seguro o Ctrl e clico nele. Solto o Ctrl e tornar coincidente. E agora o que a gente tem? Eu vou movimentar e ele agora vai movimentar conforme o nosso objetivo, que é transladar apenas nessa linha. Para facilitar a nossa visualização, agora você pode clicar com o botão... Desculpa. Você pode clicar com o botão direito nesse esboço aqui, ó, que foi aquele primeiro esboço que a gente criou. E ocultar. Beleza, eu vou ter isso aqui, ó. Né? Só de brincadeira aqui você poderia atribuir, né, algumas aparências. Eu venho aqui em sólido, por exemplo, poderia colocar esse aqui azul. Poderia colocar esse carinha aqui amarelo. E eu poderia colocar esse aqui vermelho. Né? Beleza. O que a gente vai ter é exatamente isso aqui. Agora, pessoal, vamos criar o pino. Né? Tá faltando esse pino e está faltando esse pino aqui. Concorda comigo? Então, como que a gente pode fazer? Inserir, nova peça. Eu vou colocar pino 1, é o pino que está aqui na manivela, e pino 2 é o pino que está no pistão. Então, vou nomear aqui com pino 1. E vou já aqui editar peça. E olha que interessante agora. Eu quero dar um ressalto em um pino. Recurso, ressalto por base extrudado, e eu vou clicar nessa superfície aqui, ó. Eu estou trabalhando agora nessa superfície. Então, eu quero criar um pino aqui. Eu posso clicar com o botão nessa aresta e converter entidades. Beleza. Agora eu posso sair do meu esboço e ele automaticamente vai criar o pino. Eu quero inverter. Eu quero criar um pino até onde? Até a superfície. Qual? Essa. Né? Eu dou um OK. Pronto. Criei o primeiro pino. Posso sair, então, da minha edição de peça. Vou liberar o pino e aqui está o pino. Próximo passo, então, nesse pino aqui é atribuir o posicionamento. Então, ó, seguro o Ctrl e eu vou definir com concêntrico. E depois, opa, isso. E agora, segura Ctrl nessa face, coincidente. Beleza. Né? Primeiro pino está criado. E agora, a mesma coisa eu vou fazer para o segundo pino. Então, nova peça. E aqui eu vou colocar com pino 2. Né? Dou um OK. Beleza. Editar, sem problema algum.
e recurso, ressalto base extrudado, clico nessa superfície, venho aqui, clico nessa aresta, converter entidades, saio do meu esboço e eu quero novamente até a superfície, vou inverter o lado porque eu quero essa superfície. Dou um OK, saio da edição da peça e agora eu posso, botão direito, flutuar e eu vou posicionar aqui. Então, ó, opa, segura Ctrl, pino, segura Ctrl, solta. Às vezes ele dá esse bugzinho, mas não tem problema. Ó. Uma vez que você segura nessa face, clica nessa face e você vem em montagem, posicionamento, ele automaticamente reconhece qual o posicionamento que é concêntrico. Né? Eu dou um OK e agora eu vou só definir ele com esse dente aqui nessa face. Beleza. E aí, pessoal, para modelagem, é isso aqui que a gente tem. Né? Então, você criou as peças, até agora o que a gente fez? 1, 2, 3, 4, 5 peças, 1, 2, 3, 4, 5, dentro do ambiente de montagem. Ah, Alan, mas se eu quiser editar essa peça aqui, se eu quiser criar, por exemplo, um eixo aqui, como que eu faço? Simples, botão direito, editar peça. Pronto, você habilitou aqui, ó, você está editando ela. Você pode aqui em recurso, por exemplo, ó, ressalto base extrudado, clico nessa superfície e eu vou criar, por exemplo, aqui um eixo de, sei lá, 10. Pronto. Vou sair e vou colocar aqui com uma dimensão de 15. Dou um OK. Posso sair da edição da peça agora e pronto. Editamos a peça aqui dentro do nosso sisteminha. Ok, pessoal? Agora, o próximo passo é a gente iniciar o nosso estudo de movimento. Beleza? Então, o que eu vou fazer agora é trabalhar o nosso estudo de movimento. Análise de movimento aqui dentro do SolidWorks. Como que a gente faz para iniciar um estudo de movimento? Aqui dentro do SolidWorks, na parte inferior, eu tenho uma abinha Estudo de Movimento. Uma vez que você clica aqui, ele vai abrir um painel, uma linha do tempo. Essa linha do tempo, ela contabiliza todos os recursos aqui que você usa. Por exemplo, se você coloca um motor, se você atribui um motor aqui no nosso sistema, ele vai aparecer a linha do tempo do motor, ok? Se você coloca uma mola, ele vai aparecer a linha do tempo com a mola. Por que ele faz isso? Porque, por exemplo, se você quer trabalhar movimentos, vamos supor, eu taquei uma... deixa eu pensar aqui num exemplo. Vamos supor que eu tenho 2 carros, né? Então eu posso, na linha do tempo, colocar assim, ó. Esse carro está vindo em 4 segundos. Quando ele chegar em 4 segundos, esse aqui, a partir de 4 segundos, vai começar a andar até o segundo 10, por exemplo. Então, você consegue fazer isso aqui. Você consegue fazer de tal forma, você soltou uma bolinha dentro de um sistema. Quando essa bolinha encostar em tal coisa, um sistema funciona. Ou, quando ela passar num sensor, o sistema começa a movimentar, por exemplo. Né? Então, aqui, você controla isso tudo. Reparando aqui nessa aba superior, você tem várias coisas aqui. Por exemplo, você consegue fazer uma animação, você consegue, ao mesmo tempo que seu sistema está funcionando, você consegue, com um jogo de câmeras, você consegue ir rodando a tela para ele acompanhar esses movimentos. Né? Você consegue atribuir um motor, uma mola, um amortecedor, um deslocamento aqui, uma força, né? Contatos, por exemplo, gravidade, enfim, várias outras coisas.
Agora, uma coisa que chama atenção é quando você clica aqui, ó, tipo de estudo. No meu, tem 3 tipos de estudo: animação, movimento básico e análise de movimento. No de vocês, às vezes vai ter só animação e movimento básico. E aí, como que você faz? Você vem aqui, ó, em suplementos do SolidWorks e habilita o SolidWorks Motion, ok? Ou aqui, ou você vem aqui na engrenagem, suplementos, e habilita o SolidWorks Motion, que está aqui. Beleza. E aí ele vai aparecer essa análise de movimento. Pessoal, qual é a diferença então de animação, movimento básico e análise de movimento? A animação é apenas para você animar um movimento, sem considerações físicas do problema, sem considerar a massa, sem considerar propriedades do material. É apenas para você entender como que funcionaria aquele sistema. Bem simples. Aqui você não tem análise de resultado, você não tem simulação, você não consegue plotar gráficos de simulação. Aqui é uma animação bem simples. Movimento básico, né? O que ele faz? Ele já considera a massa nos cálculos, né, de movimento, e ele consegue fazer uma aproximação dos efeitos, por exemplo, do motor, o efeito da mola, do amortecedor, ok? Então aqui, por isso o nome movimento básico, ele consegue fazer uma aproximação. Agora, análise de movimento, clica nela, é o que a gente vai utilizar. Ela já consegue simular e analisar com precisão os efeitos, né, que acontecem aqui no movimento. Então aqui ele já considera as propriedades do material, ele considera a massa do sistema e a inércia do sistema, ok? Então é um estudo mais completo. Além disso, você consegue plotar gráficos de simulação e comparar, por exemplo, dados de simulação aqui dentro do seu estudo de movimento. Beleza, pessoal? Então vamos utilizar essa análise de movimento porque eu vou plotar um gráficozinho conforme ele trabalha o movimento. Então, primeira coisa, essa é uma introdução, tá? É uma introdução ao SolidWorks Motion. E o que a gente vai aplicar aqui, né? Quem participou, só um parênteses aqui, quem participou da semana do SolidWorks, lá eu ensinei também aqui na análise de movimento, você atribuir contatos num sistema de catraca, né? Então, quem assistiu a semana do SolidWorks, que é um evento que eu faço, poucas vezes no ano eu faço um evento, quem participou já tem uma noção um pouco mais avançada aqui de como trabalhar com o SolidWorks Motion. Mas o que eu vou trazer aqui hoje eu quero aplicar a ação de um motor aqui, e eu quero analisar o que acontece com esse carinha aqui. Então, como que a gente faz isso? Né? Eu venho aqui em motor, clique em motor, eu quero um motor rotativo, né? Eu vou aplicar um motor nessa face aqui, nesse sentido. Se eu quisesse, deixa eu ver aqui, se eu quisesse alterar o sentido, é só inverter o sentido de giro do meu motor, por exemplo. Mas eu quero deixar aqui. Aí aqui eu tenho vários tipos, né? Distância, o tipo de velocidade que eu quero, o tipo de movimento que eu quero. O que eu quero é velocidade constante a 24 RPMs, por exemplo. Beleza? 24 RPMs. Agora eu posso confirmar isso aí. Repara, na linha do tempo eu atribuí o motor. Na minha árvore de propriedades, ele apareceu o primeiro comando, motor rotativo. E ele está a 5 segundos. Eu poderia arrastar isso aqui para 10 segundos, por exemplo. Eu vou deixar com 5 segundos. E essa linha do tempo aqui, ó, em amarelo, corresponde ao primeiro comando que você definiu, que foi o motor, que é esse aqui.
Tanto que quando eu coloco o mouse em cima dele, ele aparece ali, ó, marcando, né? Beleza. Qual é o próximo passo? Eu vou só ajustar uma configuração aqui na engrenagem para o número de quadros. O de vocês, eu não sei se deve estar 130 e alguma coisa, que é o padrão do SolidWorks. Coloca 25 segundos, né, quadros por segundo, para ficar melhor a nossa visualização, beleza? E aí você pode dar um OK. Beleza, pessoal. Então, uma vez que a gente fez isso, eu vou colocar essa vista e eu vou clicar em calcular. Então, ele vai trabalhar esse movimento durante 5 segundos. Beleza. Ele calculou, né? Agora, o que ele fez ao calcular? Ele calculou, se eu pedir para ele plotar um gráfico, ele já tem isso calculado. Então, dentro de 5 segundos, ele fez os cálculos matemáticos que vai fornecer os resultados para a gente. Certo? Então, agora, uma vez que eu calculei, eu posso reproduzir. E aqui ele vai estar movimentando o nosso sisteminha conforme o nosso objetivo. Bom, até aí, beleza. Qual é o nosso próximo passo? Eu quero saber qual é a curva que representa esse tipo de movimento, ou seja, deslocamento no tempo, né? Eu quero avaliar qual é a característica da minha curva para deslocamento versus tempo. Por exemplo, aqui, ó, quando eu falo deslocamento no tempo, eu estou dizendo, por exemplo, eu estou dizendo em um gráfico assim, aqui é o deslocamento, aqui é o tempo, então eu vou ter mais ou menos isso aqui, ó. Movimento constante, amplitude de movimento, tanto vale quanto pico constante, né? Então eu vou ter uma senoide. E como que eu faço então para plotar esse gráfico? Isso foi importante. Ah, Lama, isso aí, aonde que eu uso isso? Bom, eu mostrei para vocês que em um projetinho que eu fiz dessa máquina, eu tive que plotar essa primeira curva. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Não. Mas eu tive que plotar essa curva para eu entender como que era o movimento. Essa aqui, quem é de baixo e estiver vendo aí, é a curva característica de um amortecedor para displacement, ou para deslocamento, força, deslocamento, né? Essa aqui é a curva característica, só um parênteses, né? Essa aqui é a curva característica, né? A curva teórica é essa aqui. Então, quanto maior a força e deslocamento, tanto para compressão, tanto para tração do amortecedor. Mas beleza. Vamos voltar aqui. E aí, então, como que eu faço para plotar essa curva? Clica com o botão direito nessa face, por exemplo, e criar plotagem de movimento. Então ele vai aparecer aqui, ó. Pode apagar isso aqui, né? Limpar seção. Vamos lá, resultado. Primeira coisa, eu quero deslocamento, velocidade e aceleração, né? É o que a gente quer. Segunda coisa, eu quero o quê? Eu quero velocidade linear. Ok? Não é a velocidade linear que a gente está calculando? Deixa eu ver aqui uma coisa. Deslocamento. Velocidade linear. E, por último, qual componente eu quero? Eu quero a componente x. Por que a componente x? Porque é na direção x. E aí sim eu seleciono essa face aqui. Ok? E eu vou dar um OK. Ó, opa, desculpa, eu peguei velocidade no tempo. Vamos trocar aqui. Deixa eu ver. Deixa eu fechar. Vem aqui em resultado. Plotagem, editar. Aqui não é velocidade, o que eu quero é deslocamento linear. Tá, pessoal? E aqui é na componente X que a gente quer. E eu dou um OK. Aí sim, eu venho aqui, ó, na árvore de projetos, resultados, e
exibir plotagem. Então, eu tenho aqui deslocamento linear no tempo, uma senoide variando aqui no seu pico. Então, o máximo de deslocamento, né, tanto para lá quanto para cá. Beleza, pessoal? Deixa eu ver aqui. Repara uma coisa nessa curva. Lembra que eu falei com vocês que o deslocamento é 50 milímetros? Né? Então, olha aqui. Pico 125 vale 75. Então, a diferença é de 50. Então, isso confere. Agora, como que eu faço para rastrear esse movimento? Por exemplo, se o meu pistão está aqui, como que eu faço para descobrir exatamente em qual ponto da curva é esse deslocamento no tempo? Eu vou fechar aqui, ó, botão direito, criar plotagem, e agora você vem aqui, ó, pode excluir isso aqui, né, limpar a seção, deslocamento, deixa eu ver, isso, aqui continua com deslocamento de velocidade e aceleração, aqui rastrear caminho e pronto. Só que aqui tem um porém, eu preciso pegar uma aresta que vai referenciar o centro do meu perfil. Então, eu vou selecionar aqui essa aresta, por exemplo, porque ele vai criar uma linha na horizontal, que é a linha que ele vai estar oscilando. Eu dou um OK. Bom, o que eu fiz com isso? Né? Eu fiz isso aqui, ó. Eu vou exibir essa plotagem e eu vou executar a minha análise. Repara essa linha vermelha andando aqui. Agora eu estou rastreando o meu movimento. Se eu clicar nessa barra aqui, ó, e colocar aqui em 3 segundos, está aqui o deslocamento correspondente, né, a 3 segundos. Se eu voltar um pouquinho, está aqui. Então agora eu passo a conhecer a curva do meu movimento e eu passo a conhecer, eu estou rastreando exatamente em qual ponto corresponde o posicionamento desse pistão. Beleza, pessoal? E com isso, a gente faz uma primeira introdução aqui no ambiente de movimento e essa modelagem dentro do ambiente de montagem. Certo, pessoal? Com isso, a gente finaliza a nossa aula de hoje.